Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 15 de setembro. Uma sexta-feira lotada de jogos. Parece um sábado. E é do jeito que a gente gosta, né? Principalmente depois de uma data FIFA. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Nessa sexta-feira, devido à quantidade de jogos, e às vezes até incomum ter tantos jogos na sexta, falaremos sobre 3 favoritos de uma maneira um pouco mais aprofundada e depois vamos complementar os outros jogos com algumas informações importantes, tá bom? Conto com a sua inscrição no canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui e o teu like no vídeo também para o YouTube divulgar para novas pessoas e para você me mostrar também que gostou do conteúdo, tá bom? Vamos começar às 15h15 no jogo do Porto com Estrela da Amadora. 1,36 é a cotação do Porto, uma cotação convencional do Porto fora de casa, nada de muito diferente, né? Porém, o Porto fora de casa vem de 2 vitórias com 2 características similares nos 2 jogos, e o Estrela da Amadora vem de divisões inferiores. O último enfrentamento do Estrela com o Porto na primeira divisão, se não me falha a memória, foi em 2008. Então faz um tempinho considerável, tá? Mas ainda assim é um jogo para a gente ter um pouquinho de atenção. A gente até pode tentar utilizar um pouco do PDF de apoio, porque a gente já consegue tirar algum tipo de informação dele. Mas ainda é a 5ª rodada. Mas é sempre bom esperar um pouco mais para a gente poder estar tão atento assim às porcentagens e não tirar uma informação precipitada. Mas uma coisa que me chama a atenção. O Porto venceu todas as partidas fora de casa, porém não saiu na frente em nenhuma delas. Nos 2 jogos, contra, se não me falha a memória, Moreirense e Rio Ave, o Porto teve que virar a partida fora de casa, e isso aconteceu, se eu não me engano, contra o Rio Ave bem no finalzinho do jogo. Então, não é que o Porto ele tem dificuldade de vencer os jogos, mas dependendo da sua metodologia de trabalho, você pode ser surpreendido por aqui. Se isso continuar acontecendo, obviamente, tá? O Estrela da Amadora dentro de casa venceu um dos 2 jogos que disputou, ficou sem sofrer gol em nenhum, ou seja, assim como o Porto sofreu gol em todos os jogos, mas falhou em marcar em um deles, tá? De novo, é 50%, parece um número alto, mas ainda são 2 jogos, então é sempre bom a gente tomar cuidado com isso. O Porto não venceu nenhum primeiro tempo, não tomou gol e não marcou. É muito cedo ainda pra gente tirar algum tipo de informação. Isso demonstra talvez um Porto com menos iniciativa do que é o convencional? É muito cedo para dizer. Foram 2 adversários complexos, né? Mas é uma informação. E no segundo tempo, o Porto cresce, mas também toma os seus gols, tá? Historicamente falando, e aqui é bom a gente dar uma olhada lá atrás, os últimos confrontos entre eles, até mesmo na Taça de Portugal, que aconteceu aqui em 2009, faz muito tempo. Então realmente o Estrela da Amadora e Porto, eles não se enfrentam há muito, muito tempo. Tá? Quando a gente coloca o Estrela dentro de casa contra o Porto, antigamente a gente até teve aqui uma eliminação provavelmente do Porto para o Estrela da Amadora, um jogo de liga em 2007, 2-2, mas é muito improvável que isso daqui sirva de parâmetro. Seria leviano da nossa parte utilizar isso aqui como parâmetro, porque faz muito tempo e as coisas obviamente mudaram bastante. Tá? Os 2 jogos que o Estrela fez dentro de casa, uma derrota para o Guimarães por 1-0 e uma vitória contra o Estoril por 2-1. Essa vitória contra o Estoril ela não veio de virada, o time abriu o placar, tomou um empate e no finalzinho, no último lance do jogo, o Estrela conseguiu marcar o seu gol. Nos jogos do Porto contra o Moreirense, no primeiro tempo, passamos em branco. O Moreirense fez o primeiro gol aos 50 e o Porto conseguiu virar aos 67 aos 73. Não foi tão no final do jogo assim. O Porto conseguiu desempenhar uma boa agressividade. Contra o Rio Ave, o Porto tomou um gol aos 52, muito parecido o momento do gol sofrido pelo Porto, ou seja, um início de segundo tempo não tão concentrado assim do Porto, e uma virada do Porto já no final, né? Já depois dos 90 minutos. É muito comum na Liga Portuguesa acréscimos bem pomposos, principalmente quando o favorito ele está empatando ou perdendo. Então, para você que gosta de trabalhar buscando gols é interessante, para você que gosta de trabalhar talvez um cenário mais arriscado, toma um pouco de cuidado, tá? Porque pode ser sim um fator de risco. Como a gente tem pouco histórico e ainda temos poucos jogos da Liga Portuguesa, a minha indicação para você é trazer o benefício da dúvida, utilizar da leitura de jogo, que é o primordial, tá? Se você é trader, não é pelo fato do Porto não ter conseguido vencer nenhum primeiro tempo ainda, fora de casa, que eu não vou te indicar ficar de olho para uma possibilidade de back favorito. Pelo contrário, talvez o Porto entre nessa partida muito mais motivado para tentar fazer o que ainda não fez. Então, você só vai ter certeza disso quando assistir o jogo. Se o Porto tiver com uma imposição muito boa, dá para ficar de olho sim, com essa cotação estabilizada, num back favorito Porto, ou até mesmo numa estratégia para trabalhar contra o Estrela da Amadora. Se o Porto demonstrar desconcentração ou
demonstrar para você que ele não está tendo toda essa imposição esperada, não confie só no peso da camisa, fica de fora do mercado, tá? Para você que é Panther, eu gosto de pensar nessa vitória do Porto, porque mesmo quando sai atrás do placar, o Porto mostra muita agressividade para virar o jogo, mas óbvio, de preferência que você consiga ver essa agressividade desde o início. Então espera o jogo começar, verifica qual o comportamento do Porto e o comportamento do Estrela, para você tomar a sua decisão. Uma cotação de 1,40 para o Porto, pelo que ele vem fazendo nos últimos anos, não é uma cotação ruim, mas é sempre bom talvez esperar uma valorização, né? O Porto não conseguiu marcar no primeiro tempo em nenhum dos jogos que fez fora de casa. Então isso teoricamente te diz que pode ser que o Porto tenha dificuldade de marcar no primeiro tempo de novo. E aí você pode talvez pegar uma cotação mais valorizada. É só uma expectativa. Tá? Acredito numa vitória do Porto por aqui, mesmo que o Estrela saia na frente, é provável que a gente veja o Porto tentando empatar ou virar esse jogo, mas eu esperaria uma cotação mais valorizada. No caso de repetir um cenário onde o Porto esteja atrás do placar, dado esse histórico, é possível pensar numa possibilidade de dupla chance para o Porto para ele tentar empatar esse jogo. Não duvido que a gente possa ter aqui um jogo para 2 gols, tá? Mas, de novo, espero uma cotação bem mais valorizada para trabalhar esse over 1,5. Às 15h30 no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique enfrenta o Bayer Leverkusen. E esse confronto, ele pode significar alguma coisa para o futuro do campeonato, porque muito provavelmente, do jeito que o Leverkusen está jogando, ele é o candidato hoje, talvez o principal candidato para disputar esse título com o Bayern. É óbvio que o Leverkusen ele tem um histórico de cair de rendimento na segunda etapa do campeonato, né, depois da parada de inverno. Não sei se isso vai acontecer com o Xabi Alonso, é um treinador que está tirando muito dessa equipe. Porém, se o Leverkusen não tiver uma queda de rendimento muito grande, é provável sim que esse confronto ele vai valer ponto lá na frente, na hora da disputa do título. O Bayern é favorito, obviamente, dentro de casa, tem um elenco mais forte, mas hoje, talvez, pelo fato de ser tão bem treinado pelo Xabi Alonso, o Leverkusen possa complicar um pouco a vida do Bayern por aqui sim, mesmo tendo perdido o Moussa Diaby pro Aston Villa, que era um dos melhores jogadores dessa equipe. O Leverkusen venceu 3 das 3 partidas que disputou, tomou 3 gols e marcou 11, o Bayern de Munique venceu 3 das 3 partidas que disputou, tomou 2 gols e marcou 9. Por isso eu acredito que sim, que o Leverkusen vai até o final disputando, não sei se título, mas muito provavelmente as 4 primeiras colocações, se continuar dessa maneira. Utilizando um pouco do histórico desses confrontos, principalmente na casa do Bayern de Munique, a gente tem aqui um Leverkusen com uma desvantagem muito grande. Realmente o Bayern dentro de casa ele consegue fazer o uso da força de uma maneira muito fácil, né? O Leverkusen venceu o Bayern em 2019 por 2-1, depois venceu em 2012 pelo mesmo placar de 2-1, e aí a gente tem que descer bastante aqui para encontrar uma vitória do Leverkusen, depois disso só em 89, ou seja, 3 derrotas no histórico de confronto do Leverkusen fora de casa contra o Bayern de Munique. É pouquíssimo, né? O Bayern tem uma vantagem muito grande, porém o momento do Leverkusen realmente é muito bom. Se você é um trader por aqui, é um jogo de alto risco para posicionamento, principalmente para você que gosta de trabalhar correção de preço. O Leverkusen é um time que essa temporada gosta muito de ter a bola, de ter o domínio do jogo, de controlar a partida. Então é possível que a gente veja um cenário diferente do que a gente está acostumado quando o Bayern joga em casa. Na maioria das vezes que o Bayern joga em casa, o Bayern tem total posse de bola e o adversário fica se defendendo e tenta sair para o contra-ataque. E isso acontece com a maioria das equipes, independente da força dessa equipe. Porém, o estilo de jogo do Leverkusen é bem diferente. Se ele jogar com uma proposta mais ofensiva, de querer ter a bola, de tentar empurrar o Bayern de Munique para trás, aí sim a gente vai ter um jogo ainda mais agressivo e arriscado para trabalhar essa situação de correção de preço. É óbvio que você... Por isso eu não vou te aconselhar a trabalhar nem a favor do Bayern, nem contra o Leverkusen, nem contra o Bayern, nem a favor do Leverkusen, sem antes assistir a proposta inicial das equipes. Pelos primeiros 15, 20 minutos de jogo, você já vai conseguir saber qual que é a proposta de um ou outro e, obviamente, se essa proposta está dando certo ou não. E eu, sinceramente, como trader, não vou me expor no match odds por aqui, a não ser que eu tenha uma situação claríssima. Eu posso ter um Bayern de Munique não deixando o Leverkusen ter a bola, empurrando o Leverkusen para trás, tirando o Leverkusen da sua zona de conforto e impedindo os contra-ataques. Aí é um cenário interessante para posicionamento. Ou eu posso ter um Leverkusen fazendo exatamente isso, subindo a sua linha, empurrando o Bayern para trás, mantendo a posse de bola e não deixando o Bayern contra-atacar. Isso é um cenário mais difícil de acontecer, mas que pode acontecer. Então, se você é trader, muita cautela.
tá bom? Se você é um punter, vai trabalhar numa casa de aposta, eu não vou te indicar a vitória do Bayern por aqui. Para mim, o Bayern é uma equipe, óbvio, mais tendenciosa a vencer esse jogo, mas eu não acredito numa vitória tão fácil assim. Me surpreenderia se fosse uma vitória muito fácil. Por isso eu prefiro não te indicar a vitória do Bayern. Eu gosto muito de pensar no cenário de gol, tá? Esse over 1,5 ele vai estar completamente fora do baralho com esse tipo de cotação, tá? Uma cotação de 1,10 é uma cotação ridícula para over 1,5. A única chance de você trabalhar um over 1,5 por aqui seria no segundo tempo, um jogo 0-0, uma cotação mais valorizada. O over 2,5 vai estar com cotação de over 1,5. Também não te aconselho. É um cenário plausível, mas eu não te aconselho pelo preço. O risco que você corre e a recompensa que você tem não vale a pena. Para a gente trabalhar o over 2,5, primeiro esse jogo tem que estar desempatado. O melhor cenário possível é que a gente já tenha uma equipe na frente, para que a outra equipe que está perdendo naquele momento sinta a necessidade de se expor e a gente tenha mais espaço para contra-ataque. Porém, não com esse tipo de cotação. Então, jogo desempatado, né? 1-0 para um lado, 1-0 para o outro. E eu tendo espaço para contra-ataque da equipe que está vencendo, excelente para buscar mais 2 gols, no caso 2,5. Porém, com esse tipo de cotação, nem pensar. Espera uma valorização que é mais interessante. Outra situação interessante que nesse momento também não vale o risco é o ambas marcam. As duas equipes são muito boas ofensivamente essa temporada. O Harry Kane chegou e está fazendo muito bem para o Bayern. O Leverkusen, mesmo com a saída do Diaby, está muito bem também. Porém, com uma cotação de 1,40, eu não vou te indicar o ambas marcam sim. Porque se a gente olhar o histórico das últimas 10 partidas, eu tive o ambas marcam em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 10. É um cenário realmente muito bom, mas com uma cotação de 1,40 fica muito arriscado. E eu prefiro essa cotação próximo de 1,70, 1,80. Então se você tiver a intenção de buscar esse ambas marcam, de preferência com uma cotação mais próxima de 2 para valer esse risco, tá bom? Cuidado com o Leverkusen essa temporada. Às 9h30 da noite no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Goiás dentro de casa. Esse jogo é extremamente importante porque se o Palmeiras vencer, ele chega a 7 pontos de distância do Botafogo. E o Botafogo, obviamente, ainda joga nessa rodada, mas o Botafogo joga fora de casa contra o Atlético Mineiro na casa nova do Atlético Mineiro, na Arena MRV. E, obviamente, é um confronto mais complexo para o Botafogo. O Botafogo, obviamente, tem uma vantagem muito grande, mas é importante que as equipes embaixo consigam fazer algum tipo de pressão. O Flamengo não conseguiu. Tô gravando esse vídeo na manhã seguinte de quinta-feira. O Flamengo ontem, quarta-feira, tomou um chocolate do Atlético Paranaense, muito pela desorganização que o Sampaoli apresentou na equipe, colocando o Thiago Maia de lateral esquerdo, colocando o Davi Luiz de volante, o Davi Luiz errando praticamente tudo, uma equipe do Flamengo errando muito na construção de jogo e o Atlético Paranaense aproveitando esses erros para roubar a bola e ligar contra-ataque. Fez isso muito bem e o 3-0 ficou barato para o Flamengo, que depois teve o Gabigol expulso e facilitou ainda mais o jogo da equipe do Atlético Paranaense. Então o Palmeiras tem a chance de encostar no Botafogo, mas também de se distanciar do Flamengo. Uma cotação de 1,30 no Campeonato Brasileiro é sempre uma cotação perigosa, né? A gente costuma ver pouco esse tipo de cotação por aqui. Isso é cotação de times da Bundesliga, de times da Premier League, né? É óbvio que a gente tem elencos muito fortes aqui no Brasil, mas esse tipo de cotação, esse tipo de recompensa, talvez não valha tanto assim o risco. Se a gente buscar os últimos jogos do Palmeiras em casa, ele venceu por 1-0 o Cruzeiro e venceu por 1-0 o Vasco. E Cruzeiro e Vasco não estão numa fase assim tão boa. Empatou com o Pereira aqui, obviamente o jogo da Libertadores a gente vai ignorar, porque o Palmeiras deu um chocolate no Pereira fora de casa. E contra o Atlético Mineiro, também, se eu não me engano, era jogo da volta da Libertadores, o jogo ficou 0-0. O Goiás, fora de casa, ele conseguiu vencer o América Mineiro por 1-0 e o Cruzeiro por 1-0. E empatou com o Corinthians 1-1 jogando bem, né? O Corinthians, obviamente, no primeiro tempo ali com jogadores mais reservas, depois colocou os titulares em campo, mas o Goiás poderia ter feito mais do que um gol por aqui. Então o Goiás não tá de bobeira. A proposta do Goiás para esse jogo deve ser muito clara, porém essa cotação do Palmeiras é um pouco arriscada. Vamos utilizar o nosso PDF de apoio para ver se essa cotação vai se justificar um pouco mais, né? Palmeiras saiu na frente em 90% dos jogos em casa. Sim, muita iniciativa. Falhou em marcar em apenas 10% dos jogos. Um ataque também muito efetivo. Agora sem o Dudu, né, lesionado. Ficou sem sofrer gol em apenas 20% dos jogos. Sofre gol em quase todas as partidas. Porém, o número de gols, a média é baixa. É uma média próxima de um gol por jogo, mas não passa disso. O Goiás foi o primeiro a marcar em 45% dos jogos. Falhou em marcar em quase 40% deles e ficou sem sofrer gol em apenas 27% dos jogos. Ou seja, é uma equipe que tem dificuldade ofensiva para marcar gols e tem uma
facilidade maior de sofrer. Sofreu até o momento praticamente o dobro de gols do Palmeiras, jogou um jogo a mais e não consegue ter um número de vitórias tão grande, 27% de vitória apenas. Porém, o primeiro tempo do Palmeiras, ele é bastante criticado e contestado, né? O Palmeiras não fez bons primeiros tempos, tirando um primeiro tempo talvez contra o Flamengo, onde ele dominou o Flamengo, mas depois no segundo tempo recuou, depois de ter feito 1-0, acabou tomando um empate com o gol do Arrascaeta. O primeiro tempo do Palmeiras não é de tanta imposição, porém, a expectativa é que o Goiás jogue esse jogo um pouco mais recuado, chamando o Palmeiras para cima, não deixando o Palmeiras ter aquelas ultrapassagens o tempo todo pela direita ali, para poder cruzar a bola na área, e o Palmeiras tem um fundamento muito forte nesse tipo de situação. Ainda assim, sem ter um grandíssimo primeiro tempo, o Palmeiras vence mais, é pouco, mas vence mais, perde menos, marca mais gols e toma metade de gols do Goiás. Não é à toa que o Goiás está hoje na 15ª colocação, a 4 pontos ali da zona de rebaixamento. No segundo tempo, o Palmeiras tem um aproveitamento muito melhor, continua tendo o número de derrotas baixo, aumenta o número de vitórias e passa a vencer um pouco mais. O time do Goiás continua praticamente igual, diminui um pouco o número de vitórias, mas mantém o número de derrotas e o número de gols marcados e sofridos é muito parecido. As características de bola aérea nesse jogo vão ser muito presentes. O Goiás ele é extremamente forte no jogo aéreo, utiliza muito desse fundamento. O Goiás não é tão forte na criação de jogo pelo chão, mas utiliza muito os gols de cabeça para poder fazer e conquistar sua vantagem, buscar sua recuperação. Marca muito de escanteio e o Palmeiras também marca muitos gols de cabeça e muitos gols de bola parada. Nas defesas, né, desse fundamento, o Goiás sofreu um gol a mais. Porém, é uma situação muito parecida. Se você é um trader por aqui, como é um jogo mais isolado, se o Palmeiras estiver com uma imposição muito forte e esse jogo tiver uma liquidez interessante, até pode ser interessante ficar de olho nesse back favorito no primeiro tempo. Mas, de novo, muita cautela, porque isso depende de um mercado confiante, de um Goiás recuado sem conseguir contra-atacar e de um Palmeiras extremamente agressivo, para que essa cotação do Palmeiras ela estabilize. Fora disso, eu acho que é uma situação mais arriscada, porque o Palmeiras pode não estar tão bem, o Goiás pode jogar de uma maneira mais agressiva e esse risco de uma cotação de 1,30 pode não valer a pena. Se você é Panther, eu acredito numa vitória do Palmeiras, mas eu não vou te indicar uma vitória a 1,30 para você entrar seco por aqui. Eu acho que é uma situação para você pensar numa vitória do Palmeiras, talvez no segundo tempo ou no final do primeiro tempo com uma cotação mais valorizada. Atenção, não estou dizendo que o Palmeiras não vai vencer, mas o risco de uma cotação de 1,30, na minha opinião, no Campeonato Brasileiro, eu acho que não vale para ninguém hoje, nem para o Botafogo, tá? Então acredito que seja mais interessante esperar uma valorização do Palmeiras para buscar essa vitória um pouco mais alta, ou até mesmo, dependendo da situação de um Goiás na frente, buscar uma dupla chance pensando no empate do Palmeiras. Cuidado porque o Goiás deve vir para esse jogo para se defender. Então o Palmeiras em cima, martelando, já provavelmente vai fazer parte da estratégia do Goiás por aqui. Isso não quer dizer que o Goiás já perdeu o jogo, tá? Muita cautela. Não vou te indicar mercado de gols justamente por conta disso. Para esse jogo abrir e se transformar num jogo mais over, o Goiás tem que estar atrás do placar e vindo para cima. E o Palmeiras, obviamente, não pode abdicar do jogo, tem que continuar contra-atacando, diferente do que fez naquele jogo contra o Flamengo. Agora que a gente já falou dos favoritos, que a gente podia ter um pouco mais de atenção, vamos falar sobre os jogos complementares essa sexta-feira, que também são importantes, mas tem horários distintos aqui, são características diferentes. E já vou pedir para você deixar o like no vídeo se você não deixou lá atrás, tá? 7 horas da manhã, um horário próprio para trabalhar na sexta-feira, muito provavelmente poucas pessoas vão conseguir trabalhar, mas é interessante ficar de olho no Yokohama Marinos contra o Sagan Tosu, acho que é assim que fala. Porém, o Yokohama tem uma defesa bem vazada, uma das mais vazadas da parte de cima da tabela, tá? Do 8º colocado para cima, o Yokohama é o time que mais sofreu gol. Então acredito sim numa possível vitória do Yokohama por aqui, mas não duvido que a gente possa ter um jogo para gol, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 6-1, 3-1, 2-0, 2-2, beleza? O Shandong Luneng na China, que é agora, se eu não me engano, o Shandong Taishan, enfrenta o Jonun, não sei se é assim que se pronuncia também, uma cotação de 1,25. Dentro de casa é o melhor mandante, o Shandong, e como visitante, o Jonun tem 0 vitórias em 12 jogos. Pode ser sim interessante. Também na China, no mesmo horário, o Xangai SIPG, que agora é chamado de Xangai Port, enfrenta o Changchun. Na tabela de classificação, uma distância também muito grande. Dentro de casa, o Xangai Port tem 7 vitórias em 12 jogos. Como visitante, o Changchun tem 3 vitórias apenas. De novo, eu acho que é um favorito que pode vencer por aqui. Às 15 horas, o favorito Al Hilal, que nem tem cotação aqui ainda, na Arábia Saudita. Acredito numa vitória também por aqui, mas muito cuidado com as cotações. Às 16 horas, o PSG enfrenta o Nice. Por mais que o PSG tenha dado já alguns indicativos que vai ser uma equipe um pouco mais organizada defensivamente e um pouco mais qualitativa ofensivamente, eu ainda tenho minhas barbas de molho aqui com o PSG.
Não é uma equipe que me convenceu ainda, tá? O primeiro jogo foi muito bom, o segundo foi horroroso, o terceiro foi um pouquinho melhor, então cautela. O Nice não é uma equipe fraca, nos últimos 10 jogos o Nice perdeu apenas um jogo, mas o PSG é favorito sim por aqui, tá? Esses foram os favoritos dessa sexta-feira que eu acredito que possam vencer, além do Porto e o Palmeiras que a gente já comentou, tá bom? Os favoritos que podem se complicar é o Bayern, mas óbvio, aqui é só uma estimativa, não quer dizer que o Bayern não vai vencer o jogo. Na segunda divisão da Alemanha temos o Paderborn contra o Wien Wiesbaden. Lembrem-se, o Wiesbaden tem um estilo de jogo mais defensivo, então é provável que a gente veja um Paderborn em casa com mais posse, com mais agressividade. Isso não quer dizer que o Paderborn vai ganhar o jogo. O Wiesbaden é uma equipe muito traiçoeira no contra-ataque, não é à toa que ele está numa posição bem melhor do que o Paderborn por aqui na temporada, tá? Gosto sim de pensar no mercado de gols, porque o Wiesbaden é uma equipe que joga em contra-ataque e se tiver atrás do placar vai ter que se expor, vai ter que sair da sua casinha, do seu casulo, e aí o Paderborn pode aproveitar. Nuremberg e Greuther Fürth no mesmo horário, na maioria dos jogos do Nuremberg eu tenho tendência de dizer que os jogos não vão ser bons e tudo mais, porque o Nuremberg não fazia boas temporadas no passado, porém, essa temporada tem sido uma temporada goleadora do Nuremberg. Os últimos jogos, olha só, 2-2, 9-1, 3-2, 2-1 e 3-1. Ou pro bem ou pro mal, né? Perdeu por 3-1, mas venceu por 3-2. Então é uma equipe que vem proporcionando bons espetáculos, né? Boa pirotecnia, como a gente costuma dizer. Pode ser interessante, tá bom? Tendência de under goals, Vila Nova e Ponte Preta, os últimos jogos entre eles, 1-0, 1-1, 1-1, 1-1 e 0-0. O Vila Nova voltou a vencer depois de um tempo e agora tá tentando de novo entrar ali no cenário de classificação para a primeira divisão. Tá tudo embolado, né? Do Ceará, do Mirassol para cima, tá todo mundo muito perto ali para buscar essas 4 vagas de acesso. Às 8 horas temos Cuiabá e América Mineiro na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá não faz boa campanha dentro de casa como faz fora. Como mandante, o Cuiabá é um dos piores, e como visitante, o América é o pior. O América não conseguiu vencer nenhum jogo ainda, então para mim é um jogo extra para correção de preço. Não confiaria tanto aqui nessa cotação do Cuiabá. E às 9h30 na Série B, o Sport enfrenta o pior time da Série B. O ABC dentro de casa tem uma vitória em 13 jogos. O Sport não é um excelente visitante, mas dá para pensar talvez nesse empate anula ou nessa dupla chance do Sport por aqui, tá? Até porque o Sport continua ali na caça do Vitória na liderança do campeonato. Dos jogos extras, 2 jogos. O Derry City contra o Shamrock Rovers, na Irlanda. É um jogo que vale a liderança do campeonato, ou pelo menos a proximidade dela. Se o Shamrock vencer, ele distancia ainda mais. Lembrando que dentro de casa o Derry City tem 7 vitórias em 14 jogos, e como visitante o Shamrock também tem mais ou menos a mesma quantidade de vitórias, então é um jogo realmente bem parelho. Nos últimos jogos entre eles, o Shamrock levou a melhor nos últimos 2, os outros 2 anteriores o Derry City tinha vencido, então é um confronto bem parelho mesmo. E às 16 horas o Leicester, na sua caminhada, tentando voltar para a primeira divisão da Inglaterra, enfrenta aqui o Southampton. Adversário conhecido do Leicester, se enfrentaram várias vezes aqui na primeira divisão. O jogo, primeiro eu olharia para correção de preço, tá? Não olharia tanto para gols, até porque em 5 jogos o Leicester marcou 5 gols apenas e tomou 4. Então, vem sendo uma equipe também um pouco mais econômica do que eu esperava. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, uma sexta-feira bem ampla de jogos. Se a sexta tá assim, imagina o sábado e domingo, né? Vamos para cima, muito obrigado pela sua companhia. Juízo, gestão de banco, faz o simples, não inventa a moda, tá bom? E a gente se vê no sábado. Um abraço, fica com Deus.